Alô, alô, gente boa, nós estamos de volta com você, na companhia do meu querido John, que de vez em quando tem estado aqui com a gente, tem me ajudado, e ao meu filho Davi, ajudado bastante, e é um filho querido, já aqui da nossa casa, da nossa família. Quero que o John saiba que ele é muito amado por nós, e ele sabe disso. E com ele está aqui o Matheus. Ele me propôs trazer o Matheus porque ele sabe, o John, que eu sou apaixonado pelo Søren Kierkegaard, um filósofo, poeta, pensador, teólogo, escritor dinamarquês. E o Matheus é um grande especialista em Kierkegaard. Eu não sou um especialista, eu sou um consumidor da família. Eu sou um irmão que sobreviveu da família do Kierkegaard. Ele teve 7 irmãos, 5 morreram, sobreviveram só ele e um outro irmão mais velho. Mas ele escrevia para o que ele chamava de homem individual. E se uma pessoa existencializasse o conhecimento dele, ele já estava satisfeito. Então ele podia ser informado que quase 200 anos depois nasceu um cara, não chegou aí, 100 e tantos anos depois, nasceu um cara no Amazonas que virou irmão de leite dele. Tenho o maior carinho. Se ele estivesse vivo na minha juventude, a gente ia ter saído muito para a noite e para a night. Porque, sem ter lido o Diário de um Sedutor, a minha vida na juventude não foi outra coisa a não ser isto. Então, um bom dia para vocês, boa tarde. John e Matheus, bem-vindos. Bom dia, Caio. Que maravilha, cara. Maravilha poder nessa sexta-feira, que fez frio, como eu dizia, nessa madrugada, agora a gente esquentar um pouquinho o coração com o Kierkegaard, né? E ninguém melhor que eu conheça e que tem essa especialidade aí do que o Matheus, cara. O Matheus, ele vai falar bem sobre esse cara. E para a gente iniciar esse papo aí, Caio, Matheus, bom dia, meu irmão. Boa tarde, na verdade. Boa tarde, John. Boa tarde, Caio. Cara, obrigado por esse convite. Foi muito inesperado. E para fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é falar de Kierkegaard. Eu costumo brincar que as pessoas sabem que eu falo de Kierkegaard, porque eu só falo disso, na verdade. E essa paixão que o Caio fala foi uma coisa que me despertou também, né? Então, poder estar aqui, poder falar disso com o Caio, que eu sei que curte, com o John e com as pessoas que estão aí assistindo, e poder divulgar, que é uma coisa que eu tento fazer um pouco com o Kierkegaard, sobre essa pessoa que eu acho tão relevante para a gente hoje. É uma alegria muito grande, muito grato. Que provavelmente, nesta geração dos pensadores cristãos, a meu ver, não tem ninguém mais relevante para essa geração do que o Søren Kierkegaard. Não tem mesmo. E de todos os que nos precederam como pensadores, eu não encontro ninguém cujo pensamento ganhe uma atualização mais pertinente, mais adequada, mais própria, mais crítica, mais relevante, mais ácida, mais cáustica, mais verdadeira e mais metaforicamente ampla nos seus variados significados do que o Søren Kierkegaard. Você influenciou muita coisa, né, Caio, né? Oi? Influenciou cultura, influenciou muita coisa, cinema. E, sobretudo, até fora da religião, do cristianismo. Influenciou o existencialismo europeu todo, chamado existencialismo secular. Enfim, o Matheus sabe disso assim, até dormindo ele conta essa história. Eu ia perguntar, pedindo perdão pela indiscrição, qual é a sua idade, Matheus? Não é indiscrição nenhuma, Caio. Eu tô com 34, faço 35 semana que vem.
Pois é, daqui a mais uns poucos anos o Søren Kierkegaard haveria de morrer, não é? Um pouco mais, né? Não, ele morreu em 55. Ele completou 200 anos de nascimento em 2013. O mundo inteiro celebrou isso. A morte dele se dá em... Ele estava com 42 anos quando ele morreu, 44 anos? 42. Ele nasce em 1813, em maio de 1813, e morre em novembro de 1855, com 42. Isso eu sei. Eu estou falando, comparando com você. Ah, sim, né? Falta pouco. Não tinha nada a ver com quantos anos, os 200 anos dele. Não tem a ver contigo. Olha, eu sobrevivi aos 33 anos, que é a idade que Cristo morreu. Talvez eu sobreviva aos 42, que é a idade que Kierkegaard morreu. Provavelmente você vá sobreviver. Eu fiz tudo para morrer até os 33 anos de idade. Era quase um objetivo da minha vida quando eu me converti. Eu vou me gastar com aquela paixão que depois eu vim a encontrar também no Kierkegaard. Mas essa paixão tomou conta de mim de maneira pré-kierkegaardiana, no que diz respeito ao conhecimento teórico, do que ele dizia. Essa paixão veio muito mais do meu tempo, nos anos 60, 70, do que foi, de fato, semeado nos anos 50, 60 e 70. Quando eu cheguei nos anos 70, eu não tinha lido nada do Kierkegaard, absolutamente nada, com 18, 19, 20 anos de idade, no início dos anos 70, em 1970. Lido coisa nenhuma. Mas o meu coração era completamente kierkegaardiano, mesmo antes de ter fé. Eu já praticava aquela existencialidade da náusea, da angústia, do absurdo, do desespero sem perspectiva. Eu vinha conhecer o Kierkegaard depois de já ser pastor, de estar pregando. Uns 4 anos depois, 3 anos depois, me deram o Temor e Tremor para ler. Porta de entrada para drogas muito mais pesadas. A gente brinca. Eu entrei ali pelo Temor e Tremor. Aquilo o Santo Daime é uma brincadeira perto do Temor e Tremor. Dá barato, dá onda. Dá. O cara viaja geral. Aí depois é que eu fui para o Desespero Humano, o conceito de angústia, Diário de um Sedutor, as reflexões dele, os artigos, vieram devagar depois, porque no Brasil tinha muito pouca coisa, nos anos 70 praticamente não tinha nada, então você achava em espanhol, e depois nos Estados Unidos eu peguei tudo que eu podia e que eu encontrasse e que eu encontrei a respeito dele. Só uma curiosidade no que você falou, antes da gente falar desses elementos aí que você citou. Você sabia que ele achava que ia morrer com 33 anos? Eu sabia. Você falou disso, né? Essa é uma curiosidade interessante. Ele produz a obra dele em 1846, que é o ano que ele faz 33 anos. Ele publica um livro chamado Pós-Escrito Conclusivo Não Científico às Migalhas Filosóficas, onde ele meio que fecha a autoria dele. E aí tem um biógrafo que diz que, como ele sobreviveu e fez 34, ele ficou um pouco desnorteado. Não sabia o que fazer. Por conta disso que você falou. Né? Eu só sabia até aqui, depois daqui eu não sei mais. Por conta dele ter perdido muitos irmãos, como o Caio falou, né? Muita gente morreu. O pai achava que isso aconteceu porque ele era amaldiçoado por Deus, porque na juventude tinha amaldiçoado Deus, que estava passando fome, frio. E isso gerou uma espécie de existência melancólica. Comeu a namorada, a mãe do Kierkegaard, antes de casar. Isso dá uma série de problemas pro menino. O pai do cara rola até hoje. O pai do cara, rapaz, ficou desesperado porque comeu a namorada. Era aquele crente luterano, austero, pesado. O pai dele era. Mas você sabe que... E tosquices. Era um ser ambivalente. Uhum. Entrou numa de que tinha uma maldição sobre a casa e a família dele. Os filhos iam morrendo, ele ia dizendo, está se cumprindo a maldição.
E o Kierkegaard disse, deixa eu aproveitar, porque não terei vida longa. Acabou que o pai dele viveu até 82 anos. A mãe até 66, mas ele morreu aos 42. E ninguém sabe ao certo o que foi, né? O irmão, que era mais velho, viveu mais tempo. Não sei o ano que morre o Peter Christian, mas sim. Uhum. Agora, tem uma coisa muito interessante sobre isso que o Caio está colocando, que eu acho muito legal trazer, é que são tantos dados biográficos interessantes que muita gente acaba se deixando levar por isso e achando que isso é a filosofia dele, que isso é o pensamento que ele quer comunicar para a gente. Então, o Kierkegaard, ele, como o Caio falou, né, certamente vocês teriam saído juntos. O Kierkegaard era uma pessoa que, quem conheceu ele pessoalmente, escrevia que ele era muito conversador, muito alegre. Ele dizia que ele era melancólico, sociável, tinha idiosincrasias, mas era muito sociável. Né? O que faz a gente perceber que, na verdade, o Kierkegaard não é um pensador, né, um mestre, se a gente quiser colocar assim, da angústia e do desespero como uma vida sofrida e sem sentido. Pelo contrário, o que ele vai trazer para a gente é que a vida tem esses elementos, mas eles são elementos da vida que, no caso da angústia, são regidos, ou a gente lida com ela pela fé, e isso já é um ponto adiante do que o existencialismo posterior faz, né? O Kierkegaard passa do desespero à fé. Então a gente não vive em desespero. A gente tem angústia porque a gente é livre. E nessa liberdade, quando ele fala de angústia, ele fala sobre liberdade, a gente experimenta a angústia experimentando a nossa própria experiência. E como é que a gente lida com ela? Na fé. E o desespero é algo que também é para ser superado na fé. Então ele conduz a gente numa existência de percepção da nossa própria realidade, dos nossos desejos, dos nossos medos, dos nossos desesperos, das nossas angústias, mas também nos mostra qual é o caminho que a gente traça na fé e como é que a fé se dá nessa existência, trazendo um outro sentido. E eu acho que faz parte da riqueza do indivíduo leitor de Kierkegaard. Agora, uma coisa que eu sinto falta na descrição do Kierkegaard é que ele merecia também, além de ser chamado de teólogo, filósofo, poeta, escritor, ser designado como uma espécie de protopsicólogo, ou de uma espécie de paleopsicologia, porque o conceito de angústia, desespero humano, o próprio drama angustioso de Abraão no Moriá é um tratado de psicologia de um refinamento extraordinário, como posteriormente a ele quase ninguém atingiu naquele nível profundo, porque provavelmente eu diria que o Jung, por ter algumas identificações também de fé e de cultura e algumas semelhanças do ponto de vista do olhar abstrato da consciência e da fé, pode ter experimentado e desenvolvido uma psicologia a partir dos próprios surtos, muito mais do que a maioria dos outros psicólogos. Talvez Heidegger também, não? E Heidegger também, clássicos. O Nietzsche, como filósofo, carrega uma psicologia, a sua loucura é lindamente manifestada nos aspectos da sua filosofia e da sua psicologia. E o Kierkegaard, para mim, é um dos primeiros indivíduos a introduzir esse tema mais do que contemporâneo, do significado da angústia como angústia, do desespero como desespero, da desesperança como desesperança, e que é algo que vai crescer entre nós mais do que qualquer outra coisa em qualquer outro tempo para trás. De modo que eu sempre vi o Kierkegaard como um cara que iria chegar ainda para as próximas gerações. Como eu vejo que ele chegou para minha neta de 23 anos. Que legal. Quando ela chegou aqui, que ela começou a ver livros do Kierkegaard,
Vô, você gosta desse cara? Eu falei, meu amigo, meu irmão de sangue, a gente já saiu muito juntos, já fizemos muitas coisas. Ele tem os mesmos problemas que eu, ele critica o cristianismo como eu critico, eu já vinha criticando antes de conhecê-lo, encontrei nele um colega de crítica e o olhar dele antissistêmico é totalmente parecido com o que estava desenvolvido em mim a partir do movimento hippie. Mas estava essa antissistematização, a iconoclastia dele, que também estava presente em mim por causa de outras razões. De modo que, à medida em que eu fui encontrando, e a minha conversão foi em estado bruto de desespero, de angústia, de vontade de morrer, quando eu me converti, quando eu li o Kierkegaard 4 anos depois, eu já estava em casa, porque eu tinha atravessado o mesmo caminho. E a crise dele com a instituição acadêmica, fosse teológica, fosse filosófica, era também muito parecida com a minha. E o fato de que ele estudou, mas a grande manifestação de cultura dele vem do autodidatismo dele, mais do que de qualquer outra coisa, mais do que das formalidades acadêmicas. Você sabe disso melhor do que eu, que a academia, até depois da morte dele, reconheceu os textos dele como de grande riqueza filosófica e de pensamento, mas muito mal estruturados para serem alguns deles publicados pela academia, porque ele era informal demais no dizer as coisas. Então, até nisso eu me sinto completamente identificado com ele, sem nenhuma vontade de escrever para a academia, com vontade de escrever para as pessoas da esquina. O pessoal Caio, você acha que ele fazia isso porque ele escrevia a partir dele mesmo, Caio? Oi? Você acha que essa informalidade se dá, uma pergunta que veio quando você falava, se dava porque ele escrevia a partir de si mesmo, sabe? Como se estivesse também tratando as suas próprias angústias? Eu acho, não tenho a menor dúvida, eu acho que o Matheus, muito mais do que eu, não tem dúvidas disso, porque, por exemplo, alguns dos textos dele que foram achados depois, com contribuição de parentes, do irmão, de sobrinhos, de gente da família, coisas que ele não iria nem botar para publicar, algumas até inacabadas, carregavam todos os traços dessa informalidade, dessa coisa que ele fazia para ele mesmo, e não necessariamente para outros. Ele fez coisas para outros, mas ele fez muitas coisas para si próprio. Ele teve muitos diálogos que eram dele com ele mesmo. E ainda tinha mais uma coisa que o Matheus pode melhorar muito aqui na informação, que era um certo desejo dele de secrecy, de segredo, de manter certas coisas para o indivíduo bem pessoal, e para o indivíduo ele, mais do que para alguns. E porque na filosofia dele não dava para massificar o que ele estava dizendo. As pessoas não aprendiam só do empirismo, mas sem a experiência, sem a experiencialização, ninguém de fato internalizava nada que valesse a pena, se não fosse de fato vivido pelo indivíduo, né? O que você diz disso, Matheus? Você falou muita coisa, e é muita coisa muito importante, muito legal. O Kierkegaard, ele é um grande pensador no sentido universal da coisa. Ele é um teólogo, um filósofo, um psicólogo, um literato, um crítico social, um crítico literário também. Tinha uma educação muito robusta, que foi muito proposta pelo pai dele. Agora, enquanto psicólogo, existe uma abordagem que estuda Kierkegaard. Há algum tempo já, ele é tomado, especialmente o conceito de angústia, estudado por psicólogos. Então, quem tem interesse de entender como é que ele entende essa coisa da angústia na existência, qual é esse caráter psicológico, tem gente produzindo sobre isso, inclusive na internet. Tem uma grande amiga minha, a Maite Sartori, que é uma psicóloga,
que ela estuda Kierkegaard pelo viés da clínica kierkegaardiana, e é muito legal. Então, isso tem, né? E está se descobrindo mais. Agora, essa coisa que você fala da falta do rigor, isso é muito interessante. Porque o Kierkegaard, ele é um pensador que ele é difícil muito mais pelo método. Ele escreve bem. Você leu Temor e Tremor. Temor e Tremor é um negócio arrebatador, porque é bonito, porque é profundo. É uma poesia. É difícil e lindo ao mesmo tempo. Não à toa, Temor e Tremor tem um subtítulo que chama Uma Lírica Dialética. Não é um tratado. O Kierkegaard não escreve tratados, não escreve... Ele ironiza isso do conceito de angústia, ele faz uma forma como se fosse acadêmica, cita coisa em latim para brincar, para criticar esse academicismo que não chega no homem comum, como o Caio estava falando. Mas ele quer comunicar. Ele escreve com um método que ele chamava de comunicação indireta. O que é isso? Ética e religião não se ensina objetivamente num manual. Você não vai pegar e falar como ser um religioso em 5 passos. Né? Ou como ser 5 passos para ter uma vida ética. Não. Você precisa fazer o próprio indivíduo conceber. E aí a ironia. Então ele vai levando a gente no escrito e vai enredando, né? Mostrando que o pensamento ele precisa ser rigoroso, tem método, mas ele se dá a partir da existência. Não adianta a gente querer conhecer a verdade aparecer nua na nossa frente e a gente não saber o que fazer com ela. E ele diz, ainda em 1835, com 22 anos, eu quero uma verdade pela qual eu possa viver e morrer. Ele dizia que o importante não era o que, era como você faz a viagem. Agora, mais do que isso, o que eu acho extraordinário nele é o fato de que ele tem tanta certeza de que a vida dele é um acontecimento que pode passar a qualquer momento. Ele carrega toda essa sombra sobre a cabeça, que está muito presente no que ele produziu. Ele não teria produzido o que ele produziu se não tivesse nascido naquela casa, com aquela religião, com aqueles medos, com aqueles pavores, com aquelas maldições, com aquelas angústias, com tudo que ele experimentou. Agora, nada que ele diga não é exatamente o que Jesus propôs como método de experiência da verdade. Porque Jesus diz lá em João, no capítulo 7, no verso 14, um texto que o Kierkegaard depois veio a usar e gostar e se apaixonar por ele, que é o texto que diz: se alguém quiser saber se o que eu digo é a verdade que vem do meu Pai, pratique. Pratique. Não tem nada, o Kierkegaard não poderia ser mais do Evangelho na sua formulação do que como ele é diante do que Jesus diz. Quer saber? Não é só o que é a verdade, é como você vive isso. Quer saber? Pratique. Quer conhecer? Tem que praticar a palavra do meu Pai. E o que o Kierkegaard está dizendo é exatamente a mesma coisa, que você só desenvolve uma filosofia perene, que resista à existência e que carregue essa fé que rasga os véus da angústia, do desespero, do medo e das sofreguidões, se você tiver a coragem de botar o pé no abismo, no vazio, no absurdo e andar. Aí você vai conhecer. Se você não fizer isso, você vai só especular, mas você nunca vai experienciar. E é isso que existencializa completamente o que ele ensina, mais do que qualquer outro, porque, por exemplo, o Sartre não disse isso. O Sartre achava que você podia ficar angustiado pela cabeça e morrer com um tiro nela. Agora, o Kierkegaard diz, olha, o que você tem não é que viver em angústia, experimentar a angústia como catapulta
luta para a projeção da fé, que vai te jogar numa existencialidade com significado para além do teu desespero imediato. Não vejo ninguém com uma mensagem filosófica tão própria para tempos de existencialidade tão angustiosa como a nossa, do que o meu querido irmão de leite, só não é de sangue, mas a gente bebeu nas mesmas tetas do Evangelho, do que o meu querido amigo Soren Kierkegaard. Quais são as coisas mais engraçadas que você vê na vida dele, Matheus? Cara, eu confesso que eu me dedico menos à biografia. Eu estou lendo uma biografia gigante agora, mas me dedico menos à biografia do que ao pensamento. Tem de engraçado, eu diria, eu não sei se dá para chamar de engraçado, porque eu acho curioso, tem momentos-chave que vão direcionando o pensamento dele. Né? No Kierkegaard, o que é bonito é que não existe distinção entre o que você pensa e o que você vive. Distinção no sentido assim, você não vai pensar uma coisa que você não está existencialmente comprometido. Entendeu? Então, por exemplo, a morte do pai dele foi algo que mexeu muito com ele. O pai dele morre em 1838, ele acaba por terminar a faculdade porque o pai morre. Ele estava empurrando com a barriga, fala, tá, meu pai morreu, eu meio que devo isso a ele, vou terminar. O rompimento do noivado, Kierkegaard foi noivo por 17, 18 meses, alguma coisa assim. Foi uma igreja brasileira marida, já não dava certo, meu pai. Uma namorida. Foi uma namorida. Na igreja brasileira não dava, cara. Durou muito pouco o noivado. Ela continuou apaixonada por ele continuou apaixonado por ela, mas ele entendia que o que Deus exigia dele, a vocação, o chamado, não lembro agora o termo que aparece lá, não cabia. Isso faria ela sofrer. Mas ele nunca mais se envolveu com ninguém romanticamente nesse sentido. E algumas interpretações dizem que ele escrevia, e quando ele fala meu leitor, em português a gente traduz meu leitor, mas em dinamarquês não tem gênero, é neutro. Então podia ser minha leitora. Né? É um conflito contemporâneo, né? Para ele. Uma coisa divertida é que toda a publicação dele, ele mandava um volume para ela, e o então marido dela, esqueci o nome dele, Schlegel é o sobrenome, mas lia para ela as obras dele. Funcionário público dinamarquês com quem ela casou. Né? Isso. E aí tem uma polêmica que ele enfrenta na vida com um jornal chamado O Corsário, que era um jornal satírico que, vocês vão adorar isso, se vocês não sabem, todo mundo falava mal do Corsário, porque era uma sátira boba assim, era baixo nível, né? E aí o editor do jornal... Era um pasquinho, né? E aí o editor meio que gostava dele, aí ele acabou mandando, em nome de um pseudônimo dele, uma carta falando, não, então eu quero ser criticado também. E isso gerou um ataque, a gente chama de caso Corsário, tem meio que documentado num volume das obras completas em inglês, de como é que ele foi massacrado, e aquela sociedade que criticava o jornal, ao invés de apoiar ele, começou a criticar ele também por causa do jornal. Então as crianças apontavam para ele e ficavam zoando ele, e era terrível, e isso molda muito o restante da autoria dele. Isso aconteceu em 45, 46, 47, quando ele escreve as Obras do Amor, que é uma obra que todo mundo tinha que ler, e tem em português, você percebe que ele fala disso. Então, tem essa coisa, todo mundo criticava, quando ele criticou, ninguém criticou, e criticaram ele. E isso é um ponto de virada também. Então, e no final, a crítica para a igreja. Né? Para a igreja e a crítica final do cristianismo oficial dinamarquês é muito interessante, porque na história da interpretação, muita gente achou que ele tinha enlouquecido, mas outros pesquisadores dizem que faz parte do método. Quando ele chega ali, não tem mais pseudônimo, ele escreve diretamente e faz críticas muito robustas, e usa uma expressão que eu lembrei quando o Caio estava falando, que é o cristianismo do Novo Testamento. Ele fala, então... Ainda está errado, viu? Porque não tem cristianismo no Novo Testamento. Porque ele faz uma distinção de termos. Totalmente errado. Porque, mas o termo, etimologicamente falando, se ele estivesse vivo hoje, ele mudaria de termo.
porque o cristianismo não se adequa como designação sistêmica para o evangelho, que se fecha abrindo-se na ressurreição para a eternidade. Então, cristianismo não pode ser misturado com o evangelho, e eu enfrentaria o Kierkegaard até ele se convencer, e ele era inteligente demais para, depois de ter a densidade de todo o conhecimento histórico que a gente tem hoje do fenômeno do cristianismo, para fazer uma distinção clara. Tudo do Kierkegaard tem a ver com o evangelho. É porque nada o que no Kierkegaard tem a ver com cristianismo. Olha, eu defendo que vocês estão falando a mesma coisa. O Kierkegaard, quando você fala de evangelho... Eu estou falando de maneira mais correta do que ele. Porque misturar evangelho com cristianismo é fazer uma confusão que está na cabeça de todo mundo. Como eu estava ouvindo outro dia, um rapaz que até é meu filho na fé, eu fui tutor dele, casei ele, fui tudo para ele durante 20 anos. E ele estava fazendo uma mensagem dizendo que a igreja brasileira só está no estado em que está porque ela não sabe o que é o cristianismo. Eu falei, pelo amor de Deus, quando foi que o cristianismo viveu alguma coisa que seja um tempo áureo do evangelho? Quando? De Constantino para cá. E antes de Constantino? E antes de Constantino também não teve esse tempo áureo nunca. Nem na comunidade dos discípulos e muito menos depois na constantinização cristianizante de onde surge o cristianismo. Então não é um diletantismo de palavras, é uma diferença brutal. E colocar o evangelho preso ao cristianismo, que é um sistema, que é uma religião, que é uma potestade, que é um principado, que é um conjunto de coisas, que é umas circunstâncias, é um aleijão por evangelho. E aí, nesse caso, eu fico com Nietzsche. O único cristão que eu conheci foi morreu Jesus. Na cruz. Morreu na cruz. Mas a minha defesa é a seguinte... Mas essa questão, Matheus, que eu acho que talvez a gente só está questionando isso porque talvez a crítica que Kierkegaard fez à igreja da Dinamarca aconteceu, né? Talvez hoje a gente consiga fazer essa distinção de maneira mais clara, porque houve a possibilidade de se criticar, houve a possibilidade de se dizer contra, né? Porque, obviamente, o que o Caio está falando é para gente que caminha há algum tempo ouvindo o Caio e para outras pessoas também esclarecidas, o cristianismo ele é um fenômeno do quarto século, ponto. Antes disso, a gente tem alguma baguncinha acontecendo. Antes disso, a gente tem a igreja primitiva, que ninguém era santo. E se mentia, morria. Se não deu o suficiente, cai morto. Então a gente tem problemas sistêmicos, endêmicos, claro, bem antes, bem anterior. A gente tem problema com o traidor andando no meio junto com Jesus, né? Achando, decepcionado, talvez com a figura. Na realidade, o chamado do evangelho é para uma existencialidade contínua, onde a angústia e o conflito não cessam nunca. Sim. Não existe anos dourados. E o Kierkegaard estava totalmente... Esse papo da igreja primitiva, né, Caio? Da saudade. Ai, que saudade da igreja primitiva. Que nunca existiu. Morreu! Que os caras não sabem nem o que foi. Aquele tempo áureo de ficar ali em Jerusalém foi uma negação da fé. Foi o tempo seita de ficar ali, de ficar todo mundo... É a comunidade seita de Jerusalém, que não vai para o mundo, que não se imiscui, que não compartilha, que fecha, que começa a fazer sincretismo com o judaísmo. Os judaizantes começam a se fortalecer. Vem tudo isso que depois, saindo de Jerusalém, vai encontrar as variadas expressões gnósticas e cada uma delas vai fazer a sua releitura do Evangelho com aplicativos os mais variados e diferentes da mensagem simples e original de Jesus. Mas eu não vejo chance de se viver Jesus numa era áurea e nem vejo Jesus prometendo nenhuma era áurea. O tempo todo Jesus está dizendo, olha, abram o olho, fiquem alerta, vai morrer, vai murchar, a chama vai apagar,
Quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Ele fala mais de falsificação da mensagem do que de qualquer outra coisa. Então, andar com Jesus é um caminho existencial, não kierkegaardiano. Kierkegaard é que está andando num caminho existencial do Evangelho. Não é o Evangelho sendo relido e ressignificado por Kierkegaard. É o Kierkegaard agora, se Mateus, defende o Kierkegaard no Evangelho. Defende ele, Mateus. Agora eu quero ver. Olha só, o John usa um termo muito bom. Você fala de sistêmico, você fala de sistema. Eu acho que o Caio está falando, e a crítica que o Caio faz há muito tempo, o Caio sempre esteve presente na minha vida desde que eu era criança, tá? Na minha casa, todo mundo ouvia o Caio na década de 90 e esteve depois que eu me tornei jovem. O Caio é importante para os meus amigos, para minha namorada. Todo mundo falou, fala para ele que ele é importante para mim. Então, eu estou fazendo aqui a geral. Obrigado. Todo mundo se sinta representado em cada momento. Mas essa crítica que o Caio faz e sempre fez é a mesma que o Kierkegaard está fazendo. Só que eu acho que eles veem, você, o Caio e o Kierkegaard, a mesma coisa, chamam diferente. Porque a gente perdeu um termo que era comum na Idade Média, que era comum para o Lutero, que era comum para o Calvino, que era comum para o Kierkegaard, que é cristandade. Então, quando a gente pensa um sistema em que o evangelho não cabe, era Kierkegaard chama de cristandade, que é a cultura cristã. Mas você vai lá no Lutero. É a cultura do cristianismo no Ocidente, não serve para designar evangelho. Sim, então, evangelho, mas isso não serve. O que acontece? O que você está chamando de cristianismo e está criticando, eu entendo que é o que o Kierkegaard chama de cristandade. E o que você chama de evangelho, o Kierkegaard chama de cristianismo. A distinção que você faz entre cristianismo e evangelho é do Kierkegaard entre... Está totalmente errado do ponto de vista da definição do significado do que é boa nova para Jesus e do que é cristianismo. São coisas absolutamente antagônicas. Não dá para a gente brincar semanticamente pensando que são expressões que possam se sinonimizar, porque não é possível, e se a gente não fizer o corte, a gente só perpetua a maluquice, porque cristianismo, para todo mundo no Ocidente, não é o evangelho. É a igreja, é a cristandade e é toda a expressão cristã, toda ela corrompida no curso da linearidade histórica. Você teve indivíduos aqui, indivíduos ali, grupos, pequenas comunidades, 10 anos, 15 anos, 20 anos já era uma eternidade de constância. Na maioria das vezes são coisas pequenas, são mais indivíduos, como a gente está falando aqui de um indivíduo, e não da igreja da Dinamarca. Estamos falando de um indivíduo cuja filosofia é: eu espero que o ser individual, na sua subjetividade, me entenda, porque eu não estou dizendo nada que dá para ser coletivamente compartilhado, em nenhuma perspectiva. Então, não dá para misturar evangelho com cristianismo. E enquanto a gente continuar fazendo assim, se for por respeito aos acadêmicos, a qualquer coisa, a gente está trabalhando contra a mensagem de Jesus. Eu sei que o interesse dos acadêmicos não é esse, mas o meu interesse como um evangelista que vai morrer evangelista, eu posso ser considerado o que quiserem me considerar, mas eu sou original e genuinamente genuíno, vindo de gene, vindo de gema, vindo das essências, apenas e tão somente um proclamador do Evangelho. É isso que eu sou, o resto é adição. Como um proclamador do Evangelho, é um problema horroroso. É porque a academia conversa lá, cada um diz o que essa palavra quer dizer. Christendom era a cultura ocidental, diferente disso ou daquilo. Para o Kierkegaard era isso e aquilo, mas
para o planeta Terra, para todo mundo vivo, lendo a história hoje. Cristianismo é a bosta. Evangelho é pão da vida. Cristianismo é o que vem de Constantino para cá nas suas loucuras, idiosincrasias de todos os tipos e maluquices. É o maior adoecedor mental do Ocidente planetário. É o cristianismo. O Evangelho é o que salvou alguns cristãos no meio da loucura. E é mais fácil você encontrar a manifestação pura da expressão cristã em alguém que não seja do cristianismo do que em alguém do cristianismo. Por isso, frequentemente, a gente está profundamente perplexo e alegre com seres humanos cuja humanidade é cristã, justamente porque eles não tiveram cristianismo nenhum na vida deles. Então, desculpa a insistência, mas eu não abro mão disso sob hipótese nenhuma. Não, Caio, eu tenho uma opinião também, Caio, que é complicado para o campo do pastoreio. Por exemplo, Caio, quando os fundamentalistas, isso, não estou falando dos fundamentals lá atrás, mas agora, esses de hoje, né? Quando eles vêm trazer os seus verbos, as suas brigas e as suas cobras e lagartos, eles trazem defendendo o cristianismo. Eles não têm nada com o evangelho. Eles têm com a moral, com os bons costumes. Eles não estão tratando do evangelho. Eles não estão tratando do evangelho porque o evangelho ele fala que o maior é aquele que serve. O evangelho vai subverter os seus processos hierárquicos, né? Os seus planos de carreira, né? Então, eles vão tratar de defender o cristianismo. Quando você vê um conservador cristão, né, soltando suas cobras e lagartos por aí, trazendo as suas questões, eles não estão tratando de nada substancialmente do evangelho, mas estão tratando única e exclusivamente de defender o cristianismo. É uma então, estética assim, moral. Estética moral. A do Kierkegaard era uma estética ética. Isso. É totalmente diferente. Isso é muito bom. A estética moral tem a ver com coletividade e objetividade. A estética ética tem a ver com a subjetividade, com a individualidade, com a existencialidade. Só pode se operar a partir de dentro. É importantíssimo. Sim. Essa cisão que você fez, Caio, é importantíssima. Porque se a gente não faz essa cisão, sendo nós, né, proclamadores do evangelho, a gente, em algum momento, tá, Caio, vamos ser nivelados no mesmo chão que esses caras. Ninguém fica sabendo qual é a diferença, meu irmão. Exatamente. Eu não defendo, nunca defendi o cristianismo. Nunca. Eu já me converti com bronca do cristianismo. Cristianismo eu já sabia o que era desde antes de conhecer o evangelho para mim. Porque eu conhecia o evangelho objetivo. Eu só não conhecia, na linguagem kierkegaardiana, o evangelho da subjetividade, que era para mim. O da objetividade, eu nasci entre protestantes e católicos, entre escola dominical e cultos presbiterianos e outras coisas mais. Então, desde criança, a objetividade da informação e da moral daquele grupo eu tinha. Mas foi só quando a existencialidade do evangelho me invadiu, me perturbou, me conturbou, me fez ter vontade de morrer, como era previsível existencialmente pelo Kierkegaard, chegar naquele ponto de desespero absoluto, onde você se abisma na fé e encontra chão, e encontra caminho, e encontra vereda e paz. Então, é absolutamente coerente com o pensamento dele, que dizia não dá para experimentar isso do ponto de vista objetivo como coletividade, a menos que se torne subjetivo na sua individualidade. Então, o cristianismo é apenas uma casca, é um casket, é um coffin, é um caixão para esse defunto que está lá dentro
que é essa igreja sem Cristo, essa igreja de credos sem evangelho, essa igreja de trindade sem pai para te abraçar, sem filho para te guiar, sem Espírito Santo para te confortar, sem vida com Deus para viver. Então, o que o Kierkegaard tinha 200 anos atrás, com todas as limitações de 200 anos atrás, porque a noção dele de história era diferente da minha. Certamente. O mundo dele tinha começado muito antes do meu, o meu hoje já está com 200 mil anos de Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. O dele não tinha nada disso, ele não sabia nem quanto tinha. Ele não tinha noções de paleontologia, de arqueologia, de física, de espaço-tempo, as descobertas disso tudo sobre os labirintos do cristianismo não estavam disponíveis para ele como estão ficando para nós. Nós somos uma geração com privilégios extraordinários. Ele, com todos os informes que a gente tem, a partir das categorias e das premissas de pensamento dele, eu não tenho a menor dúvida que ele estava me dando um beijo aqui na face e eu outro nele, porque a gente ia pensar de modo exatamente parecido, diferenciando-nos apenas na experiência existencial de cada um. O pai dele foi um cara pesado, severo, isso, aquilo, outro. O meu era uma delícia, maravilhoso. E as nossas criações foram diferentes. Ele estava na Dinamarca, eu estava na Amazônia, no lúdico, com os índios. Sexualidade para ele foi um negócio conturbado. Começou depois, e ele era esquisitão em muitos aspectos, muito reservado, embora fosse muito sociável, mas com um certo problema de approach com as mulheres. O que eu nunca tive, eu já nasci assim, no mamãe passou açúcar em mim. Então, tem diferenças totalmente abismais, mas a síntese existencial é completamente a mesma, não só entre mim e ele, mas eu vejo ser a mesma entre meu pai e ele. E meu pai nunca leu Kierkegaard, mas praticava exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque é o Evangelho que ensina isso. O que é maravilhoso no Kierkegaard é que ele nos apresenta uma filosofia que está no Evangelho, que não vem de Aristóteles, que não vem de Platão, que não vem de nenhum dos grandes pensadores clássicos. Pode até fazer as suas viagens e as suas passagens e ter suas interconexões aqui e ali. Mas o que você encontra no Kierkegaard é uma linguagem filosófica para pregação do Evangelho, para uma determinada geração. De modo que o que aquele cara está fazendo não é filosofar, ele está pregando o Evangelho mais do que qualquer outra coisa. E quando você lê as reflexões dele, que ele distribuía como folhetos, era também uma ação evangelizadora de um cara que estava interessado em promover fé e não cultura da cristandade no coração das pessoas, porque ele próprio viu que a cristandade não tinha saída. A cristandade era um caso perdido. O que não era um caso perdido era a vivência da experiência de Jesus na vida pessoal e existencial. Eu olhei o relógio aqui agora e vi que a gente já está conversando há mais de quase, meu Deus, já são quase 2h30. Caramba. É isso mesmo? É isso mesmo, sim. Conversa boa a gente nem nota. Matheus, fala, eu só queria fazer uma pergunta para o Matheus que eu não sei. Me perdoa, Caio. Matheus, mas o que te transpassou em Kierkegaard? O que te deixou bolado? O que te deixou louco nesse cara, velho? Para você ter essa paixão, para você caminhar e tentar se especializar, né, num autor ou nos escritos de um autor. O que te deu? Porque, assim, algo que o Caio, e eu sempre ouço ele falando, né,
algumas pulsões nele levaram ele a Kierkegaard, né? Mas são gerações diferentes, dois caras de gerações completamente diferentes, né? Mas que se apaixonaram pelo mesmo autor. O que em você, Matheus, de alguma forma te aproximou dele, cara? Na realidade, só corrigindo, o Evangelho de Jesus foi que me fez me apaixonar pelo Kierkegaard. Boa. Foi só o Evangelho. Eu não encontrei no Kierkegaard nada especial além do Evangelho, além da coragem de moriar, além da coragem de se oferecer, de se dar, de se apaixonar em renúncia, em entrega. Só o que o Evangelho propõe, que eu fui encontrando nele. A coragem de se olhar, de se ver, de se desesperar, de se angustiar, de vencer sua própria angústia na fé que está para além de toda lógica, que abraça o absurdo sem medo, como conforto, que era o que meu pai praticava sem Kierkegaard, que era o que eu praticava sem Kierkegaard. Eu só encontrei um amigo, por isso eu chamei desde o início de meu irmão de leite. Quando eu acabei de ler O Temor e Tremor, dei um beijinho e falei, mano, que pena que a gente não se encontrou por aqui, mas me espera que eu estou chegando lá. E a nossa comunhão vai ser muito gostosa, cara. Ô, Caio, a gente teve um grande leitor, ele foi um grande pesquisador não acadêmico de Kierkegaard, talvez foi o primeiro a pensar ele mais robustamente, era um gaúcho radicado em Curitiba chamado Hernani Reichmann. E ele tem um texto dele, da década de 70, que ele faz uma entrevista consigo mesmo e tem uma pergunta: você é kierkegaardiano? E ele responde assim: ninguém pode ser kierkegaardiano, a não ser que viva de maneira a buscar viver a sua própria existência e experimentar a si mesmo, eu diria, não é o Penho que ele está dizendo, mas tornar-se a si mesmo na sua própria experiência existencial. Só nesse sentido uma pessoa pode ser kierkegaardiana. E o Caio vai falando e é essa experiência que eu pego. E é essa minha experiência. Exato. E a experiência mais kierkegaardiana que você pode ter. A sua própria experiência com o Evangelho. Né? E é uma pena que isso tenha sido tão pouco conhecido. Em 1972, ele publicou uma seleção de textos do Kierkegaard traduzido por ele. Saiu pela UFPR. E até hoje isso é super raro. Assim, você poderia ter lido muito antes e teria sido outra experiência também. Mas... Quem sabe, né? Porque, na realidade, meu amigo, a convivência com o mundo hippie foi de uma riqueza filosófica extraordinária. E viver mesmo, e andar, e morar, e ser, e caminhar, e abrir mão, e não levar nada, e não leveis coisa alguma. Era um negócio do Evangelho, do proto-evangelho. Então, aquela experiência é muito anterior a qualquer leitura e já estava presente, de modo que a acoplagem aconteceu de maneira tão absoluta, eu não tive que virar nem para um lado nem para o outro. Foi um encaixe, porque estava tudo pronto. E tudo mais é apenas continuidade. Porque eu não sei, jamais praticaria nenhum sistema filosófico que não fosse encarnado por mim. Eu não creio em filosofias não encarnadas. Não creio mesmo. O meu problema com a maior parte dos filósofos da nossa história clássica e da história mais contemporânea com os filósofos é que a maioria deles discutiu e ejaculou pensamentos, mas foi mais no masturbatório filosófico do que na produção de engravidamento humano histórico, de gente que pariu aquele pensamento e transformou. Ficaram muito contidos ao ambiente da academia, não foi para a praça, não foi para a vida, não virou paixão na rua.
E o Kierkegaard, mesmo sem ser lido, ele virou paixão na rua, ele virou charge. Ele é praticamente o único filósofo que é uma charge, de tão populesco e na tentativa dele de se fazer entender e compreender na esquina e na noite, e com quem sentava na mesa para bater um papo, para conversar e para encarnar, de modo que eu não tenho a menor dúvida de que não é possível você, não é viver e ser kierkegaardiano, isso aí é pouco. Não é possível você dizer que é do Evangelho sem a encarnação dessa experiência pessoal, porque o Evangelho é existencialidade, não é existencialismo, que é um sistema fechado. É existencialidade. Se fechar o sistema, acabou. Vira teologia, vira filosofia, vira academia, vira tudo. Para continuar a ser evangelho, tem que carregar a qualidade. Sem o sistema que faz esse ismo fechado no processo. Um amigo meu, há muitos anos, ele é um cara conhecido aqui no país inteiro e até em alguns lugares fora do Brasil. Ele me viu, porque eu li muito mais do que Kierkegaard, eu li foi Jacques Ellul. Foi o cara que provavelmente eu mais li na vida. E eu li muita gente que fez parte da minha vida, eu li a obra praticamente toda, de um monte de pessoas, mas o Kierkegaard e o Jacques Ellul eu adotei como parentela. Os outros são conhecidos, muito queridos, que dizem coisas interessantes. Esses dois não são irmãos, são meio siameses, ou às vezes até meio chifópagos. Então, o Jacques Ellul, esse amigo meu, e o Jacques Ellul tem uns 44, 45 livros densos, enormes e proféticos, alguns deles. Ele vem predizendo a sociedade tecnológica com tudo que ela trouxe há muito tempo. E muita coisa o pessoal ainda nem entendeu. Mas esse meu amigo olhou ali para aquele monte de livros. Eu fiz um curso solitário de Jacques Ellul para mim mesmo, escrevendo sobre cada livro do Jacques Ellul. E quando ele viu que eu estava nessa fissura, ele virou e falou: eu tentei ler esse cara, o Sociedade Tecnológica, porque era obrigatório no curso de mestrado, mas cansei, depois eu tentei ler esses outros sobre ética e fé, violência, dinheiro, política, mas esse cara nunca te dá uma alternativa. Aí eu falei: o que você queria? Ele falou: para mim a sensação que me dá, lendo Jacques Ellul, é que ele vai pintando a casa da porta de entrada para dentro. E ele não deixa uma saída para você escapar. Aí eu falei: mas é justamente nisso que está a virtude e a qualidade dele. Porque os outros todos pintam da esquina interior do quarto para corredor, sala e a porta da rua. Deixam uma portinha para o ratinho filosófico deles entrar e sair. Já o Jacques Ellul começa a dar filosofia, começa a dar solução e vai desmascarando as soluções e se prende dentro desse closet. E diz que só a fé te tira desse encurralamento. Do contrário, não tem filosofia que te tire dele. É a mesma tese do Kierkegaard. O Kierkegaard vem pintando da porta para dentro também. E chega num momento de desespero tão angustioso que ou você dá o salto da fé ou morre na náusea. Abraça o Sartre e morre em agonia, porque não tem outra alternativa para fora dessa aí. Então,
Os meus melhores amigos, nesse sentido, são pessoas que, quando eu as vinha conhecer, eu me identifiquei com elas porque eu já vivia aquilo. De maneira radical, eu nunca quis respostas que pudessem atender a coletividade humana. Eu sempre quis respostas que pudessem satisfazer, transformar e pacificar a subjetividade e a individualidade humana. O mais, para mim, no máximo, cabe no serviço público, em outras tentativas de políticas públicas. Mas o Evangelho, se ele não começa a fazer a perturbação, e o encontro com o Evangelho é um encontro com um juízo angustiante, existencialmente perturbador, se ele não começa por aí, ele não provoca a reviravolta, que é chamada de outras coisas, de regeneração, de novo nascimento, de transformação, de novidade de vida, de um monte de coisas que podem ser designadas de outro modo, mas precisam produzir o mesmo fenômeno alterador e que coloca você do avesso para Deus, para a vida e para você mesmo. Olha só, Mateus, que honra ter você aqui e ver você com todo esse saber sobre o Kierkegaard. Eu quero que o John passe o meu WhatsApp para você e passe o seu para mim, para a gente trocar algumas coisas, para você me ilustrar muito mais com leituras e literaturas, porque Kierkegaard vive em mim com uma naturalidade enorme, entendeu? Independentemente da quantidade de livros, eu sei o Kierkegaard. O que é o mais importante, né? Esse envolvimento existencial que você teve antes do Kierkegaard é muito mais importante do que qualquer conhecimento acadêmico que se produza. É até com receio que a gente tem que abordar o Kierkegaard academicamente, porque ele mesmo não tinha essa pretensão. Eu acho que a sua percepção pré-kierkegaardiana te levou para um caminho que só podia resultar em conhecer o Kierkegaard como um irmão. E Amém. Isso é a experiência existencial bonita, e a partir daí o que se aprende nessa comunhão é que é o jogo. Eu acho que é aí que o Kierkegaard hoje me prende. Para brevemente tentar responder o que o John tinha perguntado, eu me aproximei de Kierkegaard porque eu era muito apegado à fé, sempre fui criado na igreja, muito apegado ao Evangelho, cria naquilo que me ensinavam, e um dia, antes da filosofia, antes da faculdade, eu descobri um livro do Ricardo Quadros Gouveia, chamado Paixão pelo Paradoxo, e pensei, olha, existe um filósofo cristão, porque eu achava que não existia. Anos depois, né, isso se desconstrói. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria conhecer esse cara. Então, eu me envolvi com o Kierkegaard pelo Evangelho, eu estudo nele a fé, até hoje, pensando na existencialidade da fé, com problemas que são problemas para mim. Então, eu vou ao Kierkegaard para resolver problemas que são problemas meus, né? Das minhas próprias angústias. Então, já foi sobre tornar-se si mesmo, sobre a autenticidade contra um mundo que quer te dizer o que você deve ser e não o que você é. E aí, hoje eu estudo a relação entre a experiência finita do mundo e a fé, né? E começo a me abrir para a experiência da vida comunitária do indivíduo cristão no amor. Tudo isso são coisas que o Kierkegaard envolve a gente. Se isso é um problema existencial para você, como é para mim... São coisas do Evangelho, né? Exatamente. São coisas do Evangelho. Só Evangelho. Se você me assistir aqui todo dia, é só isso que você vai ouvir. Pois é, né? Ô, Caio, quer dizer que você tem um melhor amigo morto agora, né? O Kierkegaard é seu melhor amigo morto. Meus melhores amigos também, John. Aí... É Bonhoeffer, é Kierkegaard, é Agostinho. O Bonhoeffer é outro que, por exemplo, nunca me instigou pela via do pensamento. Ele me instigou pela via da encarnação. Exato. Essa encarnação profunda que rege uma vida inteira. Sinceramente, eu tenho aqui 4 livros sobre discipulado
que, a meu ver, são muito mais ricos do que o livro de discipulado do Bonhoeffer. Muito mais ricos, muito mais bíblicos, muito mais psicologia, muito mais aplicação. Agora, eu li o livro do discipulado do Bonhoeffer, eu ainda morava em Manaus, nos anos 70. E esse meu texto, que foi falado, sem uma anotação, durante 4 anos, e foi gravado e degravado, e está em 6 livros grossos, foi o que saiu do coração, não tinha uma única anotação. Eu não fiquei 10 minutos aqui antes de descer, porque eram umas 200 pessoas que me esperavam ali embaixo, para ouvir a aula, com nada que eu pensei, está dentro de mim, sai de mim, porque está encarnado. E essas pessoas da encarnação são as que sempre têm o poder de me impactar. Porque o Evangelho não é nada se ele não for antes uma encarnação. Se ele não começar como encarnação... É o fundamento, né? Sem encarnação você não tem nada. Não existe, cara. Se não for, se o neném não chorar e ele não for Deus entre as pernas de Maria, nada começou e nada continuará. E a gente só estará perdendo tempo. Agora, que prazer enorme ter te tido aqui hoje, meu querido Matheus. Eu espero que a gente continue próximo. Eu vou dizer para o Ricardo Gouveia, que é meu amigo queridão, e quando você leu a primeira coisa dele, você está com 33, não é? 34. 34? Você tinha que idade? 18? Não, eu já tinha 22, mas eu cheguei a trocar uns e-mails com ele, já conversei com ele um pouco, assim, por causa do Kika, né? Tá com a gente na fraternidade lá, né, Caio? O Ricardo. Ah, é? Ó, que legal. Tempo que eu não falo com ele. O Ricardo, eu comecei a ler o Ricardo com 20 e pouquinhos. Sei lá, deve ter uns 15 anos que eu descobri o Ricardo. Eu não conhecia o Ricardo, eu vim a conhecê-lo há 25 anos atrás, mais ou menos. Ele foi me fazer uma visita com Luiz Longini, lá no Café com Graça, em Copacabana. Foi quando eu conheci ele, ainda era bem mais novo, há 25 anos atrás. E o Longini ainda tinha aquela barba enorme, um cabelão maior do que o meu e tal. E ele, se não me engano, ele ainda não tinha escrito nada, o Ricardo. Hoje ele é professor, é um grande amigo, é uma pessoa com quem eu tenho muito prazer em bater papos particulares. Quero agradecer. Ricardo... Você pode falar, Caio, desculpa, senão a gente vai... O que você falou do Ricardo? Não, eu falo, a obra do Ricardo, que infelizmente está esgotada, as 2 obras sobre Kierkegaard, é alguma das coisas mais importantes que a gente tem em português. O Paixão pelo Paradoxo é uma obra robusta, muito boa, muito abrangente, e o que ele fez foi muito importante, ainda é, assim, em termos de quem quiser conhecer Kierkegaard e achar num sebo, na estante virtual, Paixão pelo Paradoxo do Ricardo, vai estar comprando uma preciosidade. Beleza. E ele vai assistir a gente. O meu grande beijo para ele também. Para você, Matheus. E para você, John. Queridão. Meu pastor, um beijo para você, meu pastor. Saudade de te abraçar. Espero que isso aconteça em breve. Amém. Matheus, meu irmão, obrigado por participar conosco. Braulio, que é a nossa voz aqui na nossa cabecinha. Hoje ele acabou de me falar. A voz invisível. Isso, obrigado, Braulio, pelo carinho. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Maravilhoso estar com vocês mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado, Caio. Obrigado, Braulio. Foi indescritível essa experiência. Dá um beijo no pessoal que você ama e que me ama também. Dou sim, certamente. Todos eles, com todo carinho, todo o meu amor. E desculpa ter falado demais, é porque essas coisas têm a ver com paixão. Que não se separa de paixão, evangelho e paixão também não se divorciam. Jesus é pura paixão em mim. Então, é na paixão. Caião. Beijão. A gente vai a um pequeno intervalo e eu volto com o pessoal de casa daqui a um pouquinho mais. Até já, queridos.